Boa tarde, senhoras, senhores. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Aprendi tanto hoje que descobri que não sabia absolutamente nada de onde eu gasto meu dinheiro, né? O que eu percebi hoje foi que o elo de ligação que a loja tem com o público e o seu entorno é gigantesco. Se, por exemplo, já fiquei pensando, se eu colocar bambu, um revestimento de bambu simples, feito por uma comunidade local, e ele vai numa loja, num shopping center, e que ele frequenta, e os seus parceiros frequentam, ele vai gerar uma renda gigantesca ali no entorno, num raio muito pequeno de atuação daquele visual, né, do marketing visual, MV, que eu aprendi aqui. Bom, vamos lá. Esse é um produto muito bonito, de bambu, muito simples de fazer. Qualquer comunidade faz isso. Com uma serra dupla, você consegue fazer esse bambu. Vou falar só um pouquinho da história do bambu. Quer dizer, o mundo tem o contato com o bambu já há milênios. As primeiras casas, estruturas na China, na Ásia, vou dizer na Ásia, porque tem um sistema cultural, né, o entendimento cultural do bambu. Na Ásia, onde tem o inverno, as pessoas se aqueciam no inverno dentro do bambuzal e se refrescavam no inverno dentro do bambuzal, porque ele mantém uma estabilidade térmica bem interessante. Então, a gente vê que a cultura e o entrelaçamento dessa cultura ocorre desde 1500, com os navegantes espanhóis e portugueses embarcando marinheiros do Japão, desde o Japão, daqui das Américas, da África. Então, eles trocavam informações sobre como fazer as cestarias que carregavam as mercadorias para o litoral. Oi, eu que aperto aqui. Então, a gente vê que existe uma interação. Você vê cestarias no Japão muito parecidas com cestarias dos índios guaranis, dos índios tupis, e também da África, porque eles aprendiam com os outros dentro das embarcações, e quando chegavam para carregar as especiarias, eles trocavam essa informação. Aí você tem 200 milhões de anos, 1.600 espécies, né? O Brasil, mais importante, que o Brasil considerou o bambu uma gramínea. Você não precisa de notas fiscais especiais para o transporte. É um produto agrícola, é tipo um milho, você carrega, o produtor rural carrega, põe no caminhão, emite a nota e vai embora, né? Não tem DAF, não tem nada muito complicado. E a primeira colheita, a partir dos 3 anos, já é considerado um elemento estrutural, e como sendo uma gramínea, a gente pode colher por bambus plantados por nossos avós, né? Um mesmo plantio. Só para a gente entender o que é esse mundo do bambu, eu delimitei, provavelmente estou muito errado, a identidade cultural, né? Então, você tem na Oceania, você tem no Sudeste Asiático, você tem na África e no Brasil. Eu gosto de contar essa história, que foi bem verídica. Eu estava conversando com um rapaz que eu conheci, um professor da Tailândia, que eu conheci num evento, e aí contando para ele a novidade que o Brasil tinha desenvolvido uma máquina de colher bambu e triturar ao mesmo tempo. Eu estava muito contente, mandei o vídeo para ele. A hora que ele viu o vídeo, ele desligou na minha cara. Aí eu falei, uai, caiu a linha, né? Tailândia, sei lá, Brasil. Aí eu ligo para ele, professor, caiu a linha. Não. O que aconteceu? Não, eu não posso falar com você mais. Eu falei, mas por que, professor? Vocês estão destruindo a alma do bambu com esta máquina. Isso é inadmissível. Até logo, ponto final. Quer dizer, então, você tem uma cultura do bambu, e no Brasil nós temos aqui que diz que o saci é criado dentro do bambu, né? Ele passa 7 anos, quando o bambu morre, ele sai de dentro do gomo e se esparrama pelas propriedades. E assim, cada um desses países onde tem uma espécie de bambu tem uma cultura. No Japão, né, tem a história do Japão, nasceu de dentro de um bambuzal, dentro de um bambu, a rainha do bambu. Tem a Tií na China e tantos outros
Aí, imagino, na África também, tantos desconhecidos, toda a Umbanda tem sempre ligado ao bambu, né? Então, é uma planta assim que assusta. Tem até uma história, quando inauguraram a Japan House, veio um japonês de lá, uma família muito tradicional, que fazia produtos de bambu para a família do imperador. Então, o cara foi bem recebido, tinha o pessoal da embaixada e tal. E aí eu anunciei, né, e botei lá, eu botei lá assim, como ganhar dinheiro com bambu no Japão. Que o bambu estava tropeçando, não ia. E eu, há 14 anos, falando de bambu, gente, não é possível, alguém vai falar bem do bambu que dá para ganhar dinheiro, para incentivar o pessoal a investir. E aí o japonês, muito gente boa, tal, chegou e falou assim, olha, mas no bambu, e com uma tradutora, no bambu você nunca vai ganhar dinheiro. E a sala estava cheia, Japan House, veio gente de Manaus, do Acre, empresários de Goiás. Os caras começaram a me olhar assim, meu, você está louco, né? Gastei uma fortuna para vir aqui e eu não posso ganhar dinheiro. Como assim? No Japão, que a gente achava que virava e não vira. Eu falei, esse japonês vai me pagar. Aí, no dia seguinte, peguei ele às 5 horas da manhã, levei ele em Bauru, em Botucatu, né, pelas faculdades, na fazenda da Beth Pfeffer, forrada de bambu ali em Botucatu. E aí, na volta, já 11 horas da noite, eu judiei dele. Falei, professor, por que o senhor falou que não podia, que não dá para ganhar dinheiro? E ele tinha um website maravilhoso. Eu falei, não, é porque lá tinha o pessoal da embaixada e trabalhar com bambu no Japão é tão sagrado que eu não posso falar que eu ganho dinheiro com algo sagrado. Então, eu falei que não pode ganhar, não dá para ganhar dinheiro com bambu. Tá bom, está perdoado, né? Fazer o quê? Então, nós temos aí esse conceito do bambu. Eu não critico, porque eu sempre falo, e é uma realidade, que o bambu é um... Eu estou falando agora como produtor, né? Para a gente entender de onde vem esse bambu, que é tão eficaz nos conceitos ESD, né? ESG. Por que ele é tão eficaz? Você planta um bambu, então você tem uma colheita anual, né, a partir do 3º ano, durante todo o ano. Então, você tem aquele homem fixo no campo, podendo usufruir desta matéria-prima ao longo de todos os anos, ali tem 25 anos. Enquanto as madeiras, você tem essa sazonalidade muito longa que o mercado não permite mais, você permite, mas o preço está encarecendo muito e a competição por terra está muito grande, de outras culturas. Então, essa sazonalidade de você deixar 5 anos parado a sua terra para colher a cada 5 anos, isso é uma pressão muito grande para o agronegócio de hoje. Então, você tem no Brasil, nós temos 260 espécies de bambus nativos, eles acham que vai chegar a uns 290, que tem muita coisa ainda para ser descoberta, 60% na Mata Atlântica, então a nossa mata aqui está forrada de bambu, tem 3 bambus lenhosos de excelente qualidade, que a gente não usa, foi muito usado na época para as paliçadas e tal, e com isso, como o guarda não aceita manejo muito forte, ele acabou sendo extinto, você encontra uma ou outra torceira ainda muito grande, principalmente no Paraná, em alguns lugares aqui da nossa Mata Atlântica. Então, o Brasil está aí, o retrato nosso, quer dizer, a gente preserva muito mais que quase o mundo inteiro junto, vamos dizer assim. A plantação comercial de bambu. Então, se você tem... eu não vou fazer comparação com a China, que é completamente diferente, toda a cadeia produtiva, mas se você tem lá 20 torceiras de bambu e você ensina o rapaz a fazer aquele revestimento do início, você tem a sustentabilidade da família no entorno aí, num raio de 100 quilômetros, ele consegue fornecer esse produto com excelente qualidade, de uma forma extremamente simples. Esse daqui é um bambu lá na China, você tem aí, eles têm 3 mil, a fazenda deles lá é de 3 mil metros quadrados. Então, eles plantam o bambu e manejam de forma extremamente intensa. Isso é uma área irrigada, em que ele colhe broto e colhe varas também. Essa é uma forma de você tratar o bambu. Então, como é que é o tratamento? O grande problema do bambu é o tratamento, né? Ah, vou fazer bambu. Tá bom, antigamente todo mundo fazia uma latada da casa, fazia um pergolado, e aí aquilo acabava, ia fazer na festa junina, durava 3, 4 meses, acabava, jogava fora, o ano que vem fazia de novo.
E ainda se faz muito, em quase todas as cidades brasileiras. Na época da festa junina, eles fazem exatamente igual se fazia há centenas de anos, sem nenhum tratamento. Mas o mercado começou a utilizar, por exemplo, para algum forro, uma coisa mais sofisticada, e aquele comprador tem a exigência de que ele não quer o pozinho no pé lá da casa. E não, quer dizer, não cabe mais você ter um bambu sem tratamento. Então, essa é uma forma bem tradicional no fogo, né? Em algumas espécies de bambu com diâmetro até 5 centímetros, ele funciona muito bom. No Acre, eu tive no Acre muitos anos. Esse aqui é o bambu. Eu vou contar um pouquinho desse aqui. Onde é que o bicho come? O bicho nasce, ele vem dentro do bambu. Isso aqui é uma comida, isso aqui é um prato cheio, arroz, feijão, bife, batata frita, um espaguete, pizza. O bicho mora aqui dentro. Isso aqui é impermeável. Aqui dentro é impermeável também. A gente toma água, faz copo, faz xícara de bambu. Né? Então, o pessoal fala, eu vou tratar, vou passar aqui. 0. Eficácia 0. Eu vou furar isso aqui porque o tratamento vai absorver por aqui. 0. Porque ele é praticamente impermeável, aqui e aqui. E é por aqui que entra, então, a seiva, né? As veias do bambu, xilomas, eles entram por aqui. Então, o tratamento, quando você vai, ele penetra aqui. Aqui está a comida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tornar esse produto impalatável. O que é? Deixar ele ruim. São uma espécie de bicho que come, que é o Dinoderus minutus, ele gosta do quê? Do amido que tem dentro. Então, para tratar, eu preciso deixar ele ou impalatável, botar um veneno, alguma coisa, ou esse veneno pode matá-lo, ou pode afugentá-lo. O tanino afugenta, o boro evita a reprodução. Então, você tem N produtos. Se a gente pensar que no mundo tem mais de 2 bilhões de pessoas que trabalham diariamente com bambu, a gente pode imaginar o tanto de tratamento que tem possível de ser feito que essas pessoas utilizam. Né? Então, o cara que fala assim, eu conheço muito de bambu, eu sei tudo, e afirmar, eu chego a falar, você andou pouco, porque tem mais coisa por aí. Né? Então, esse é o grande erro, conceito, um excelente negócio, mas o risco é esse. Esse amido que tem aí dentro, que dá até para fazer farinha, mas a gente tem que torná-lo impalatável. Aí é uma forma de tratamento, em alguns lugares, eu acho que é na Colômbia, aí você bota ele dentro d'água. Eu deixei aí a fonte, porque é sempre bom a gente saber que tem. Então, você põe ele dentro d'água. Eu gosto de tratar de 2 formas. Eu ponho o bambu, fervo ele num tanque de ferro, acima de 72 graus, você quebra a molécula de amido e ele se torna, não tem mais o que comer. Também pode ir em água corrente, o mais tradicional, por exemplo, que eu vi, eu nunca fui na Índia, mas já em alguns lugares, por exemplo, no Vietnã, eles deixam ele dentro da água corrente. Então, isso vai lavando, eles enterram o bambu lá no lodo, fazem lá um buraco, uma vala, jogam o bambu ali dentro, ele fica aí a 15 centímetros abaixo do solo, faz o buraco, joga ali dentro, ali a 3 meses eles tiram e está sem o amido. Aí você tem o autoclave, aí o autoclave você pode botar no vapor, ou já é tratado no vapor, antigamente faziam, até no Brasil ainda se faz muito, o CCA, o CCB, que para quem vai mexer, vou fazer um brinquedo com bambu tratado em CCA, não dá, né? Vou botar na casa, a pessoa põe e já vai assimilando aquele veneno. Eu acho que conscientemente o mercado ainda pede, mas a gente tem que ter a consciência de outras opções. Então, na Colômbia, eles fazem já com vapor a 200 graus durante, acho que 50 minutos. Então, você quebra a molécula também. Aí são as ripas, né, também no vapor. Quer dizer, você consegue fazer uma indústria de alto grande potencial de produção. No Brasil ainda não temos, porque falta bambu. Uma indústria que consome isso, ela consome pelo menos aí uns 30 hectares, 40 por dia. E o Brasil não tem, você precisaria aí de 5.000 hectares, no mínimo, para tocar uma indústria que tenha uma máquina dessa. Aí você tem aí as grandes de colmos de bambu, né? Isso você consegue importar.
Aliás, eu comecei a entrar nessa história de bambu, fui numa palestra lá em Piracicaba, e tinha lá um senhor já de idade, ele encantado com a palestra, a primeira que eu fui, do Tom Bolato, o falecido Tom Bolato, o rapaz falou, olha, você é novo ainda, isso fazem alguns anos, investe no bambu. Faz 5 anos que eu trago bambu de contêiner na China, e eu vendo tudo, todas as varinhas eu vendo, porque vem tratado. Aí o governo começou a furar os bambus para saber se tinha alguma coisa, me irritou isso, eu parei com esse negócio. Mas é um excelente negócio, isso fazem 15 anos. Então, você tem formas, é um mercado gigantesco que dá para a gente trabalhar aí com, essa aqui é na Colômbia, esses são os guadas, né, os melhores do mundo, aí você tem também essas peças. O que você faz com o bambu, né? Aí você tem aqui, isso é no Brasil, lá em Pardinho. Aí você tem essas construções, o bambu aceita qualquer desenho. Você quer ver se sua peça serve para bambu? Você pega uma maquete, usa aquela reguinha eu fiquei casado 17 anos com uma arquiteta, eu adorei quando ela me ensinou a usar a régua a escala. Gente, aquilo é maravilhoso. Você põe a escala, faz o bambuzinho e fica imaginando a sua peça. Eu falei, nossa, já valeu a pena. Já valeu a pena, exatamente. Então, quer dizer, isso eu não vi. Nossa, é uma delícia. Qualquer um de vocês desenha, faz na escala, cola com colinha, aquela cola quente, funciona. Você vai ver quantas peças você precisa, vai estar tudo ali. Aí você vê o diâmetro, vê direitinho. Isso é no Vietnã. O Vietnã é assim um espetáculo com bambu. É um país que eu recomendo todos a irem visitar. É um país que, há 100 anos, expulsou 4 potências militares do seu país. A geração deles hoje brincava sobre bombas, quer dizer, uma juventude, um povo muito resiliente, e eles vão se transformar na Singapura da Ásia. Eles estão assim, top. Pode ir que vale a pena. E no bambu, então, os caras estão inovando assim. Os melhores projetos hoje eles já ganharam todos os prêmios dos últimos 5 anos. Eles fizeram, nós temos aí o Santos Dumont, foi montado em bambu, importado, na época era caríssimo. Aí você tem os transportes, né? Aí você, o que eu vou usar o bambu? Qualquer pessoa faz isso? Faz. O acabamento é a coisa mais importante do mundo em qualquer setor, né? Aí ele mixa o bambu com a mão de obra, com madeira e bambu, madeira e ferro, bambu e ferro, eu acho que vira muito bem. Você tem diversas ideias aí que eu fui recolhendo. Eu gostei dessa aqui, porque aqui ela mistura diversos tecidos que o bambu pode fazer, né? Tecidos visuais, e então você cria um ambiente muito arejado, muito saudável. Uma das melhores pesquisas que eu vi no bambu foi da Beth Pfeffer, que ela apresentou no Mackenzie, uma época, em que ela dizia, ela fez o teste na Universidade de Stuttgart, em que ela mediu o poder iônico do bambu, o poder energético do bambu, num raio de 3 metros, qualquer peça de bambu altera a sua energia, ela estabiliza. Então, as pessoas se sentem bem ao lado de produtos de bambu, porque tem um fundamento químico e energético, comprovadamente, naqueles medidores, sabe, de energia. Então, aqui temos a sustentabilidade do bambu. Aí, se a gente pensar isso aqui, quanto que vale uma vara de bambu, quanto tem fixo de carbono? Né? Então, a gente vai, fomenta, treina lá uma família, ele vai, fornece para uma loja lá 37 varas de bambu, bem tratadinhas, arrumadinhas. Quanto tem fixo de carbono? Quanto que vale isso nos quesitos da ONU? Né? Você tem aí 8 quilos, 6 quilos de carbono fixo por peça. Né? Então, nós temos aí uma conta. Aqui essa apresentação fica disponível, são diversos elementos aí que podem ser usados, o principal é essa amarração. Então, você tem aí, aqui os detalhes, né? Você usa uma pecinha de cobre, uma coisa, você torna uma peça maravilhosa. Tem um manual na internet, que era o manual dos marceneiros da Rainha Elizabeth, no início do século, que faziam peças em bambu. Então, você tem... Olha aqui os desenhos que podem ser feitos, né? Você tem, então, esse manual, era tão caro o bambu, que era só para os membros da corte inglesa. Então, aí você tem diversos
projetos. Aqui eu não botei nenhum projeto engenheirado, né? No Acre, nós temos 4,5 milhões de hectares de florestas com bambu. Imagine que o eucalipto plantado no Brasil dá 10 milhões, lá tem bambu nativo. Então, qualquer processo industrial de desenvolvimento de peça, eles têm um parque, eles têm um Senac que testa tudo, e eu acho que compensa fazer uma visita e desenvolver qualquer produto, material com bambu nativo, aí você ganha toda essa questão da ESG, com a questão social, né, socioambiental, que é fantástica no bambu. Aqui nós temos a norma brasileira, com o professor Normando também, que fez a mesa de barro, de bambu, estruturas, depois estruturas de bambu, determinação das propriedades físicas e mecânicas, e depois temos a norma de tratamento de bambu, e agora a próxima é das ripas de bambu. Então, por que se escolhe o bambu hoje? É claro que as empresas estão pensando o quê? Nesse balanço, que é mais barato você gastar 30 megajoules do que o aço, o concreto ou a madeira. Né? Temos a lei da Política Nacional do Bambu, que desde 2011 foi publicada, até hoje não conseguimos implementar, porque está parado na gaveta de um, de outro, muda prefeito, muda ministro, para tudo, a gente vai, volta atrás, é uma batalha dificílima, tem que ter a resiliência do bambu para a gente conseguir sair. E esse aqui é um poeta chinês do século VII, X, que tem essa frase. Então, quer dizer, dentro do que tudo que eu ouvi hoje, o bambu se encaixa em diversos projetos que vocês desenhem, é realizável com bambu. Os revestimentos, o acabamento mais rústico, menos rústico, a questão acústica, as placas acústicas é o maior valor agregado do bambu, porque ele tem uma propriedade acústica excelente, é feito em todos os teatros aí da China, nos Estados Unidos também estão fazendo placas de bambu. Muito obrigado. Aplausos, muito obrigado, Guilherme.